Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, professor Cláudio Fabiano Mota Toledo. Olá, alunas e alunos do curso de Introdução a Conceitos de Computação. Na aula de hoje eu vou falar das operações lógicas e tabela verdade. O professor Cláudio está de costas para uma parede branca com dois quadros coloridos. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura do vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina, Introdução a Conceitos de Computação, e o tema da aula, Operações Lógicas e Tabela Verdade. No segundo, o título sumário e os tópicos lidos pelo professor. Vou começar falando um pouquinho de história sobre lógica, em seguida lógica proposicional, depois apresentar os operadores e tabela verdade e por último o conceito de tautologia e contradição. Novo slide com o título Um pouco de História. Abaixo, texto lido pelo professor. E no canto superior direito, uma gravura em preto e branco de Alice no País das Maravilhas. Ela está sentada à mesa ao lado do coelho e do chapeleiro maluco. Bom, um pouquinho de história, na verdade, falando um pouquinho aqui do como o Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, que utilizou muito de lógica e antilógica nas suas obras, ele falava a respeito da lógica, né? Definia a lógica como a clareza de pensamento, né? A habilidade de ver seu caminho através de um quebra-cabeça, o hábito de arranjar suas ideias de uma forma acessível e ordenada, né, poder detectar falácias e despedaçar argumentos ilógicos e inconsistentes, né, de modo que a gente pode tão facilmente, inclusive hoje com as fake news, encontrar em jornais, livros, né, então as falácias, né. De certa forma, toda essa ideia de você conseguir arranjar suas ideias de uma forma acessível e ordenada, detectar o que seria inconsistente, é algo que usamos em computação, né? Para análise das informações, para definição de instruções, para elaboração dos códigos computacionais. A gente começa a usar essa lógica de uma maneira que nem percebemos e vamos desenvolvendo essa lógica ao mesmo passo em que estamos desenvolvendo nossa habilidade de programação. Então, é algo intimamente ligado à boa formação de um profissional nessa área. Você ter um bom discernimento de lógica para enxergar um problema, para propor soluções e abordar ele de uma maneira coerente. Em diferentes áreas, mas principalmente em computação. Isso vai ser bastante útil. Bom, nessa linha de raciocínio, vamos definir aqui a lógica consultando o dicionário, que diz que é uma ciência que lida com os princípios e critérios de validade da inferência e demonstração, a ciência dos princípios formais do raciocínio. Uma outra definição encontrada nesse mesmo dicionário é muito mais voltada à computação, coloca como um arranjo dos elementos do circuito, como em um computador, necessário para o cálculo. Definições segundo o dicionário Merriam-Webster. Bom, e a gente vai ver isso agora. A lógica, né, a lógica não, mais em linha com a primeira definição apresentada, ela é a lógica que vem da Grécia Antiga, com expoentes como Sócrates e Aristóteles, né, calcada, derivada da filosofia. Já a segunda parte tem a ver com a lógica, a segunda definição teria a ver com a lógica booleana, que foi proposta por George Boole através da conhecida álgebra booleana. George Boole, de 1815 a 1864. Que foi estabelecida como uma maneira de você trazer a matemática para dentro daquela lógica proposicional, só que na década de 30, Claude Shannon identificou a importância dessa álgebra booleana que trazia uma representação matemática para essa lógica proposicional, a importância dessa álgebra booleana para os circuitos eletrônicos. No slide com o texto lido e comentado pelo professor, foto das estátuas de Aristóteles e Sócrates.
O primeiro é um homem com cabelos ondulados e barba espessa. O segundo é um homem levemente calvo com barba longa. Ao lado, retratos em preto e branco de George Bull e Claude Shannon. Bull é um homem branco, tem os cabelos penteados de lado e usa smoking. Shannon tem os cabelos grisalhos, usa terno. O Claude Shannon, ele era um matemático e engenheiro e trabalhava nessa parte do desenvolvimento de circuitos, além de outras áreas. Nessa linha, então, nós vamos na aula de hoje estar abordando essa primeira parte da lógica proposicional e vamos ver ao final dos slides como isso se aplica, por exemplo, no desenvolvimento do raciocínio para elaboração de códigos. Novo slide com o título Lógica Proposicional. No canto superior direito, ícones divididos em três colunas. Na primeira, polegar para cima e em verde um check e um emoji feliz. Na segunda, polegar para baixo e em vermelho um X e um emoji triste. Na terceira, polegar para a direita e em azul um ponto de interrogação e um emoji com a boca reta na horizontal. Então, vamos começar aqui definindo proposição. O que seria uma proposição? É uma sentença que é falsa ou verdadeira. Por exemplo, 20 é maior que 100? Bom, é falso, né? Sabemos disso matematicamente. A Terra não é plana. Por mais que queiram questionar, temos todas as evidências científicas de que isso é verdadeiro. Ela é alta. Quem é ela? Qual o domínio desse ela? Fica confuso estabelecer um valor verdade, verdadeiro ou falso para essa sentença, onde o objeto não está bem definido em um domínio. Qual foi o resultado? É um questionamento. Também não tem como se associar um valor verdadeiro ou falso. Logo, não é uma proposição. Então, uma proposição é uma sentença que podemos associar a um valor verdade, verdadeiro ou falso. Agora, podemos construir, então, a partir de sentenças simples, sentenças compostas usando conectivos, como o conectivo e, que estabelece uma conjunção, ou seja, ele relaciona, ele junta duas ideias. Novo slide com o título Operadores e tabela verdade e subtítulo Conjunção representado pelo símbolo circunflexo, indicando o conectivo e. Abaixo os tópicos. João é professor e joga futebol. A. João é professor. B. João joga futebol. As letras A e B são representadas por letras maiúsculas. Estabelecendo, por exemplo, que João é professor e joga futebol. As duas sentenças simples estão estabelecidas, estão em conjunto sendo tratadas aqui. A primeira, João é professor, a segunda, João joga futebol. Para cada frase lida, as letras V e F surgem no slide. As verdadeiras recebem a letra V e as falsas a letra F. Se João é professor e ele de fato joga futebol, a proposição composta é verdadeira. Se o João é professor, mas não joga futebol, o que foi proposto é falso. Se ele não é professor, mas joga futebol, ainda assim é falso, porque estabeleceu-se os dois casos ocorrendo em conjunto. E se os dois casos não acontecem, ambos são falsos, com mais certeza ainda, né? O independente vai ser falso, porque ambos não ocorrem. Nós podemos então estabelecer essa ideia, representar ela usando as variáveis relacionadas a cada sentença e juntando elas unindo através de conectivos. No slide, o professor indica as proposições simples em A. João é professor e B. João joga futebol. O A e o B aqui são chamados de elementos ou fatores dessa proposição composta. E também podemos representar esse raciocínio através de tabela verdade. O professor complementa o mesmo slide com as informações. Proposição A, circunflexo B entre parênteses, sendo que A e B representam elementos ou fatores. Do lado direito, uma tabela verdade de três colunas. Na primeira, A, na segunda, B, na terceira, entre parênteses, A e B.
Linha 1. Se a proposição A for verdadeira e B for verdadeira, A e B são verdadeiras. Linha 2. Se a proposição A for verdadeira e B falsa, A e B são falsas. Linha 3. Se a proposição A for falsa e B verdadeira, A e B são falsas. Linha 4. Se a proposição A for falsa e B for falsa, A e B são falsas. Então, a partir do número de sentenças simples, nós podemos estabelecer a quantidade de entradas que compõem essa tabela, a quantidade de linhas, para obter os resultados das composições. Então, numa proposição com n sentenças simples, nós vamos ter 2 elevado a n possibilidades, 2 elevado a n linhas possíveis de entrada nessa tabela verdade. Bom, no caso aqui com 2 sentenças é bastante simples. Dividimos a primeira entre metade verdadeira, a primeira coluna, metade verdadeira, a segunda metade falsa. Depois vamos alternando aqui e temos todas as composições sem repetição. Para cada uma dessas composições, dessas entradas, nós estabelecemos o valor verdade. E conforme foi visto, uma conjunção só vai ser verdadeira se as 2 sentenças simples forem verdadeiras. Nos demais casos, se torna falsa. Em um novo slide com o subtítulo Disjunção, representado pelo símbolo V, indicando o conectivo ou, a proposição abre parêntese, A, V, B, fecha parêntese, as proposições comentadas pelo professor. No lado direito, uma tabela verdade com 3 colunas. Na primeira, A, na segunda, B, na terceira, entre parênteses, A ou B. Linha 1. Se a proposição A for verdadeira e B for verdadeira, A ou B são verdadeiras. Linha 2. Se a proposição A for verdadeira e B falsa, A ou B são falsas. Linha 3. Se a proposição A for falsa e B verdadeira, A ou B são verdadeiras. Linha 4. Se a proposição A for falsa e B for falsa, A ou B são falsas. Bom, no caso da disjunção, nós temos que João é professor ou João joga futebol. Nesse caso, nós temos 2 opções que podem ocorrer, onde pode ocorrer uma ou a outra. Nesse caso, a tabela verdade vai ser verdadeira, nós vamos ter a proposição composta como verdadeira se João for professor e jogar futebol, mas também se João for apenas professor ou apenas jogar futebol. Para ser falsa, as 2 situações não se verificam, ou seja, João não é professor e João não joga futebol. Novo slide com o subtítulo Negação não, representado por uma pequena linha horizontal com uma pequena linha vertical no canto direito. Do lado direito, uma tabela verdade com 2 colunas e 2 linhas, nas colunas A e não A. Linha 1. Se a proposição A for verdadeira, não A é falsa. Linha 2. Se a proposição A for falsa, não A é verdadeira. Na negação, nós temos uma sentença cujo valor verdade é trocado. Então, por exemplo, João é professor, passa a ser João não é professor. E utilizamos esse conectivo para representar. Vocês podem encontrar outros tipos de conectivos, como um tracinho, por exemplo, em outros livros, tá? Mas uma vez representada a negação, nós pegamos o valor verdade da sentença original e invertemos na sentença negada. Então, se for falso, se torna verdadeiro. Novo slide com o subtítulo Implicação, simbolizado por uma seta apontando para a direita. No lado direito, uma tabela verdade com 3 colunas, A, B e, entre parênteses, A implica B. Linha 1. Se a proposição A for verdadeira e B for verdadeira, A implica B é verdadeira. Linha 2. Se A é verdadeira e B é falso, A implica B é falso. Linha 3. Se A é falso e B é verdadeiro, A implica B é verdadeiro. Linha 4. Se a proposição A é falsa e B é falsa, A implica B é verdadeira. A implicação, ela estabelece uma relação de antecedente disparando um consequente. Então, por exemplo, se Maria acorda cedo, então ela chegará no horário ao trabalho.
nós estamos amarrando a chegada ao horário ao fato dela acordar cedo. Então, temos Maria acorda cedo como primeira sentença. Segunda sentença, como primeira proposição, podendo ser verdadeira ou falsa, né? E a segunda proposição, Maria chegar no horário. Nesse caso, vamos verificar que se Maria acorda cedo e, de fato, chega ao trabalho no horário, o que foi dito na proposição é verdade. Se Maria acorda cedo, mas não chega no horário ao trabalho, o que foi dito na proposição é falso. A implicação não se verifica. Por outro lado, se Maria não acorda cedo, não há como verificar a consequência disso, que é chegar no horário ao trabalho. Então, a sentença, a proposição, a amarra de antecedente e consequente, disparando, né, antecedente disparando consequente, continua válida. Tá? Nesse caso, nós vamos ter a proposição mantida como verdadeira, já que o antecedente não foi verificado. Uma vez sendo verificado e o consequente ocorrendo, a sentença é verdadeira. Ela só vai ser falsa se disparado o antecedente e o consequente não se verifica. Novo slide com o tema e o texto lido pelo professor. O símbolo de bicondição representado por seta que aponta para ambos os lados. No lado direito, uma tabela verdade com 5 colunas. A, B, A implica B, B implica A, C e somente C, B. Linha 1. Se A é verdadeiro, B é verdadeiro. A implica B é verdadeiro. B implica A é verdadeiro. A, C e somente C, B é verdadeiro. Linha 2. Se A é verdadeiro, B é falso. A implica B é falso. B implica A é verdadeiro. A, C e somente C, B é falso. Linha 3. Se A é falso, B é verdadeiro. A implica B é verdadeiro. B implica A é falso. A, C e somente C, B é falso. Linha 4. Se A é falso, B é falso. A implica B é verdadeiro. B implica A é verdadeiro. A, C e somente C, B é verdadeiro. Bom, na bicondição, esse raciocínio ele é estendido. Nós temos Maria acorda cedo, C e somente C chega no horário ao trabalho. Ou seja, continuamos tendo a sentença Maria acorda cedo e Maria chega no horário. Só que agora uma implica na outra. A implica em B e B implica em A. Então, a bicondição ela é formada pelo conectivo E, juntando A implicando em B e B implicando em A. Essa conjunção. Então, nesse caso, nós vamos ter A implicando em B, como já foi apresentado, e vamos analisar a mesma coisa agora de B implicando em A. Então, nós temos B ocorrendo e A ocorrendo verdadeiro, B não ocorrendo mantém-se verdadeiro, B ocorrendo e A não se verificando falso. Perfeito. Agora usamos o conectivo E para estabelecer a bicondição. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, só vai ser falso quando for falso uma das implicações, mas a análise que nós podemos fazer para não precisar ficar montando essa tabela toda hora é a seguinte: repare que quando os valores verdades de A e B são idênticos, a bicondição é verdadeira. Quando os valores verdades de A e B são diferentes, a bicondição é falsa. Bom, agora vamos criar uma proposição bem mais complexa. Essa aqui, em particular, é chamada de Lei de Morgan, das operações lógicas. E nós temos aqui uma que se chama de tautologia. Por quê? Vamos verificar. Se eu pego e nego A, nego B, eu começo a montar essa expressão mais complexa numa tabela verdade pelas sentenças simples, depois eu vou compondo A ou B, nego A ou B, junto A negado e B negado, que é essa segunda expressão, e agora eu vou usar o bicondicional para estabelecer o valor verdade da sentença como um todo, da proposição como um todo. Então, observe que para fazer isso, eu verifico que tanto aqui a negação de A ou B, como A negado e B negado, temos o mesmo valor verdade ocorrendo para esse termo da bicondição e para esse termo da bicondição.
O professor indica não proposição composta A ou B e proposição composta não A e não B. Quando ocorre o mesmo valor verdade, a bicondição é verdadeira. E quando todas as linhas de uma tabela verdade é verdadeira, isso significa que essa relação aqui estabelecida é uma tautologia. O que significa isso? Que vamos pensar bem a grosso modo. Vamos dizer que é como se isso aqui fosse igual a isso aqui do ponto de vista lógico. Ao falar sobre a relação estabelecida na tabela verdade e dizer que isso aqui é igual a isso aqui, ele indica não proposição composta A ou B, C e somente C, proposição composta não A e não B. Quer dizer, é equivalente. Tem essa equivalência, é uma tautologia. Sempre que essa situação ocorre, eu posso descrever desse jeito ou desse jeito aqui, substituir uma pela outra. Bom, então temos aqui o conceito da tautologia, quando a relação se mostra verdadeira sempre para as diferentes entradas da sua tabela verdade. A tabela verdade fica da seguinte maneira: linha 1. Se A é verdadeiro, B é verdadeiro, não A é falso, não B é falso. Proposição composta A ou B é verdadeiro. Não proposição composta A ou B é falso. Não A e não B é falso. Não implicação composta A ou B. C e somente C, implicação composta não A e não B é verdadeiro. Linha 2. Se A é verdadeiro, B é falso. Não A é falso, não B é verdadeiro. Proposição composta. A ou B é verdadeiro. Não proposição composta. A ou B é falso. Não A e não B é falso. Não implicação composta. A ou B. C e somente C, implicação composta. Não A e não B é verdadeiro. Linha 3. Se A é falso, B é verdadeiro. Não A é verdadeiro, não B é falso. Proposição composta A ou B é verdadeiro. Não proposição composta A ou B é falso. Não A e não B é falso. Não implicação composta A ou B. C e somente C, implicação composta não A e não B é verdadeiro. Linha 4. Se A é falso, B é falso. Não A é verdadeiro, não B é verdadeiro. Proposição composta A ou B é falso. Não proposição composta A ou B é verdadeiro. Não A e não B é verdadeiro. Não implicação composta A ou B. C e somente C, implicação composta não A e não B é verdadeiro. Nesse caso, a contradição é o oposto. Então, por exemplo, quando eu quero, vamos até pensar do ponto de vista bem lógico aqui, eu quero A ou não A. Então, eu quero uma coisa ou não quero essa coisa. O que significa isso? Significa que eu sempre quero. Né? Eu estou juntando um pedaço do meu espaço com o outro pedaço fora desse espaço. Eu tenho tudo. Tudo é verdadeiro. Observe, verdadeiro ou falso vai ser verdadeiro, verdadeiro ou falso vai ser verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, porque é a negação de A. Aqui, se eu trabalho com... Agora aqui é o contrário. Eu quero e não quero. Eu tenho uma contradição. Aqui, observem, eu tenho uma tautologia. Vai ser sempre verdadeiro, porque eu quero ou não quero. Agora aqui, eu quero e não quero. B ocorre e B não ocorre. Nesse caso, o que vai acontecer? Verdadeiro e falso, falso. Eu vou ter sempre falso acontecendo. Dessa forma, eu tenho aqui uma contradição. E se eu falo que isso, que é sempre verdadeiro, implica nisso, eu também tenho uma outra contradição, porque sempre que esse evento é disparado, eu estou amarrando que esse aqui deve ocorrer, mas sempre que esse elemento é disparado, e ele sempre é disparado, esse evento não ocorre. Logo, eu tenho uma implicação falsa. Eu tenho aqui, nessa coluna, essa relação é uma contradição, nessa coluna, essa relação aqui é também uma contradição. E nessa coluna, essa relação é uma tautologia.
certo? O professor indica a proposição composta a ou não a. Implica a proposição composta b ou não b, sempre falsa. B e não b, sempre falsa. E a ou não a, sempre verdadeira. A tabela verdade fica da seguinte maneira: linha 1, se A é verdade, B é verdade, não A é falso, não B é falso. A ou não A é verdadeiro, B e não B é falso. Proposição composta A ou não A implica a proposição composta B ou não B. Linha 2. Se A é verdade, B é falso, não A é verdadeiro, não B é falso. A ou não A é verdadeiro, B e não B é falso. Proposição composta A ou não A implica a proposição composta B ou não B. Linha 3. Se A é falso, B é verdade, não A é verdadeiro, não B é falso. A ou não A é verdadeiro, B e não B é falso. Proposição composta A ou não A implica a proposição composta B ou não B. Linha 4. Se A é falso, B é falso, não A é verdadeiro, não B é verdadeiro. A ou não A é verdadeiro, B e não B é falso. Proposição composta A ou não A implica a proposição composta B ou não B. Bom, agora imagine que a gente vai ver essa lógica do ponto de vista de um código, ou seja, de um conjunto de instruções que a gente está passando para o computador executar. Observe o seguinte: se eu escrevo um programinha, um trechinho de código dizendo se a pressão inicial for maior que a pressão final e pressão inicial maior que pressão final e temperatura maior que 20 não ocorre, faça comando 1. Se não, faça comando 2. Ou seja, eu quero isso e a negação disso aqui. Ele quer pressão inicial e pressão final e a negação da pressão inicial e da pressão final com a temperatura. Como é que fica essa sentença essa proposição do ponto de vista lógico? Se A for pressão inicial maior que pressão final, que pode ser verdadeiro ou falso, e B for temperatura maior que 20, eu posso representar desse jeito essa expressão. Eu tenho se, isso aqui é o meu A e, não, negação, de A e B. A é pressão inicial maior que pressão final. B é temperatura maior que 20. A proposição fica A e não, proposição composta A e B. Feita essa proposição, vamos verificar se a gente consegue simplificar ela. E aqui vai uma coisa que eu quero que vocês complementem em casa, que é o seguinte. Bom, eu posso utilizar a tautologia, a relação lei de Morgan, que a gente viu, que é uma tautologia, o que significa que eu posso pegar esse termo e trocar por esse aqui. Isso aqui é uma outra aplicação da lei de Morgan, vocês podem verificar. Os termos que podem ser trocados são não, proposição composta A e B, por não A ou não B. Em seguida, eu posso usar uma distribuição. Eu posso fazer esse cara com esse, ou esse cara, o A e não B. Isso aqui é uma propriedade distributiva. Verifiquem que isso é uma tautologia, tá? A distributiva de A é feita em não A e em não B, ficando proposição composta A ou não A e a proposição composta A e não B. Feito isso, eu sei que A e não A é algo falso. Ou eu tenho essa relação aqui, certo? Agora repare que falso ou qualquer outro valor verdade aqui que essa relação estabeleça, o resultado vai ser essa relação. Ao falar eu tenho essa relação aqui e eu chego nessa relação, ele indica a proposição composta A ou não B. Então eu cheguei, usando equivalências, eu chego que essa expressão inicial do meu código
estava meio que mal formulada, redundante. Eu posso escrever ela de forma equivalente desse jeito aqui. A proposição inicial é a ou não, proposição composta A e B. E como que seria esse trecho de código? Se a pressão inicial maior que pressão final e não ocorrer temperatura maior que 20, eu faço o comando 1. Se não, eu faço o comando 2. Com isso, eu consegui simplificar a minha expressão lógica. Claro que, naturalmente, vocês já vão conseguir criar um código desse jeito, porque vocês vão estar praticando a lógica. Mas muitas vezes vocês vão ver que um trecho de código que vocês codificam assim pode ter uma lógica mais elaborada e vocês vão conseguir refazer uma lógica mais simples, certo? Bom, com isso nós terminamos essa parte de operadores lógicos e tabela verdade considerando proposições, a lógica proposicional, e na próxima aula nós vamos focar na lógica booleana considerando circuitos, tá bem? Univesptv.com.br